Sejam com todos, graça e paz aos irmãos protestantes e a todos que assistem a este vídeo. Bem, como já puderam, os senhores e senhoras já puderam ver no título do vídeo, o tema de hoje é um tema um tanto quanto polêmico nos últimos anos, um tema que vem sendo muito debatido, né? E muitos erroneamente, de uma maneira até engraçada, tentam usar isso como afirmação para denegrir a imagem do protestantismo como um todo. Que no caso é a associação do protestantismo com o nazismo, com a relação que eles tinham e etc. Bem, antes de começarmos a falar sobre o assunto, eu gostaria de apresentar a todos a nova vinheta do canal. Começando o assunto do vídeo de hoje com uma imagem que nada mais é do que uma propaganda dos Estados Unidos fazendo uma alusão ao anti-protestantismo da Alemanha, dizendo que eles eram inimigos do cristianismo. Mas será que isso é realmente verdade? Ou não passa apenas de uma propaganda dos aliados? O fato é que realmente o diálogo dos líderes protestantes com a Alemanha nazista era meio conturbado. Porém, antes de explicar acerca disso, eu gostaria de relembrar a todos a relação do protestantismo com a Alemanha em geral. Bem, o protestantismo, ele surgiu, no caso, a reforma protestante se iniciou na Alemanha, curiosamente, por meio de Martinho Lutero, as 95 teses e etc, e todos sabem a história. Porém, antes mesmo disso, no período da pré-reforma, a Alemanha já tinha uma certa convivência com líderes que eram contra a Igreja Católica e contra o papado, né, na época do Sacro Império Romano, onde John Hus, que por acaso é o símbolo da nossa divisão, né, ele foi salvaguardado pelo imperador do Sacro Império Romano da época. Só que por conta de uma pressão do papado, ele teve que tirar a sua salvaguarda de John Hus, e John Hus acabou sendo condenado à morte. Enfim. Então é possível notar que a Alemanha já tinha, desde muito antes de ela se tornar Alemanha, uma relação com o protestantismo, mesmo antes do protestantismo da reforma protestante ela acontecer. Sendo assim, é notório que a população, no caso seria compreensível que a população deste país fosse muito enraizada com os costumes do protestantismo. E isso é um fato que se nota na visualização de um censo que ocorreu de um ano antes da ascensão do nazismo na Alemanha até 1944, que foi o período em que a Alemanha já estava caindo já. A Alemanha nazista, no caso, já estava caindo. Bem, como podem ver nesta tabela, né, foi um censo realizado de 1932 a 1944, que mostra a quantidade de centros de igrejas, no caso, igrejas e igrejas locais, né, na Alemanha. E como podemos ver, em 1932 existia uma grande quantidade de igrejas protestantes, mas também existiam igrejas católicas, como podemos ver também. Então existia meio que um equilíbrio entre ambos. Porém, com a ascensão do nazismo em 1933,
com a subida de Hitler ao poder, podemos ver claramente que deu uma caída extrema na quantidade de cristãos, da quantidade de congregações cristãs, tanto protestantes quanto católicas na Alemanha nazista. Isso se deve ao fato de que a oratória de Hitler influenciou muito a população em geral. Isso também inclui os protestantes e cristãos em geral, atraindo muitos para as ideologias nazistas. E aí tem um fato muito curioso, porque se a Alemanha nazista era protestante, por que muitos protestantes eles deixaram suas congregações, muitas congregações protestantes e católicas fecharam para poder seguir o nazismo? Bem, agora, como podemos ver também nesta tabela, em 1987 ocorreu um aumento gigantesco da construção, no caso do surgimento de congregações protestantes e católicas. Mas o que aconteceu em 1937 para poder ocorrer este aumento meio que sem sentido, teoricamente sem sentido? Simples. Em 1937 ocorreu primeiro a queda do dirigível Hindenburg, e além disso o Papa Pio XI, né, ele criticou, né, ele manifestou a sua repulsa diante do governo nazista. A parte da queda do dirigível Hindenburg pode parecer algo meio que simples e até não fazer todo sentido, mas a questão do Papa ser contra o governo nazista ocasionou meio que uma reflexão diante do povo nazista em si, dos que antes eram cristãos, sobre a sua salvação em relação à Bíblia, em relação às suas crenças em geral. Porque devemos lembrar que o nazismo, mesmo com seu paganismo, suas crenças, não garantiam uma certa salvação, se assim podemos dizer. Enfim, esses fatores influenciaram muito, em geral, na volta do crescimento de construções, do surgimento, no caso, de igrejas protestantes e católicas dentro da Alemanha nazista. E vamos saltar agora para o final da Segunda Guerra Mundial, onde, no final da participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que começou a partir de 1944, podemos ver que houve uma queda tremenda no número de congregações. Tanto isso se influencia justamente pelo fator das guerras que mataram muita gente. A população da Alemanha estava totalmente devastada já nesse período por conta de bombardeios, etc. Então é compreensível que houvesse uma diminuição drástica de congregações e igrejas na Alemanha. Falando mais acerca da relação do protestantismo com o governo nazista, se nós formos estudar como funcionava a relação do governo alemão em geral com as igrejas protestantes e católicas, poderíamos ver que o governo ele tinha uma relação muito próxima com a religião, de uma certa forma, até por conta de que a população era muito próxima das igrejas e muitos governantes também eram próximos de suas fés e etc. E existia a questão do pagamento de taxas para as igrejas, tanto católicas quanto protestantes em geral, aonde o governo arrecadava dinheiro, né, existia uma taxa, o governo ele taxava a população em uma pequena taxa, e esse dinheiro era passado para as igrejas. E impressionantemente, isso continuou na Alemanha nazista, né? Mesmo Hitler e Goebbels, mesmo antes de 1933, deixando de frequentar igrejas protestantes,
eles ainda eram, eles não tiveram uma saída oficial, né, das igrejas da congregação, de congregações protestantes da época, da igreja protestante da época. Não formalizaram sua saída oficial do meio protestante, certo? Mesmo eles muito antes, não frequentando, mesmo eles muito antes de 1933, não frequentando mais a igreja e também tendo diversos conflitos com figuras muito importantes. E um desses desentendimentos, conflitos que o governo nazista teve com o protestantismo, um dos exemplos que eu posso citar aqui agora é justamente a prisão do reverendo Martin Moller, né, que foi um grande líder de uma certa congregação protestante na Alemanha, que por conta de seu pacifismo e antinacionalismo, ele sempre atentava contra o governo nazista, afirmando que eles eram do mal, etc. Isso acabou ocasionando na sua prisão. Até aí, podemos até concordar com o governo nazista, visto que na nossa visão nacionalista, tudo que é contra o Estado certamente deve ser, de uma certa forma, reprimido, né? Até porque nada contra o Estado, né? Assim como nós dizemos normalmente. Mas, enfim. Então, essa questão da associação de Hitler com o protestantismo, a igreja protestante, é realmente muito complexa e delicada de se tratar. Porque, como eu afirmei anteriormente, ele não teve uma saída oficial do segmento protestante. Tipo, não teve uma saída pública, uma declaração pública de Hitler e de Goebbels do meio protestante. Apenas deixaram de frequentar as congregações. Mas podemos supor que eles, no coração deles, na mente deles, eles já não pertenciam mais ao meio cristão em geral, por conta de suas ideias dessas ideias racialistas e nacionalistas que iam totalmente contra o meio protestante da época. Agora, seguindo mais um pouco, né, no roteiro que eu tenho aqui, podemos afirmar também que o governo nazista, de certa forma, ele sempre tentou segmentar, manipular a população que era seguidora do protestantismo, que, como podemos ver na tabela que eu havia mostrado, era a maioria na população, por conta do número de igrejas que existiam e segmentos da época na Alemanha. Então, a maioria da população era protestante e a Alemanha nazista precisava trazer esse pessoal para perto deles, atrair a eles, né, certo? E isso foi feito a partir da chamada Igreja Positiva, que foi, ou Igreja do Reich, né? Igreja do Reich. Igreja Positiva do Reich, certo? Do Reich. Do Terceiro Império Alemão, do Terceiro Reich. Enfim. E essa igreja, ela possuía ideias do nazismo, foi uma tentativa do governo nazista de incorporar ideias do nazismo dentro do cristianismo, a fim de atrair esta população mais cristã, mais protestante, no caso. Até mesmo os seguidores do catolicismo também, eles tinham essa proposta também, não só de atrair os protestantes, mas também os cristãos em geral, os católicos em geral também, a fim de que eles pudessem atrair a população, porque há de convir que o protestantismo, como eu já falei, possui muitas divergências com as ideias nazistas. Eles precisavam rebater isso de alguma maneira, de alguma forma, e essa foi a forma que eles acharam para poder combater
as ideias antinazistas pregadas pelo protestantismo. Bem, as maneiras que o nazismo procurou para poder dividir o protestantismo do nazismo foi exatamente essa, né? Atrair eles para poderes por meio da igreja positiva. Claro que tiveram outros meios, além do uso da oratória e do revanchismo, que atraía a população em geral. Agora, o fator divisório, né, entre a doutrina protestante e a doutrina nazista, como eu já falei, era justamente o pacifismo que era pregado pelo protestantismo, que é totalmente contra, né, as ideias revanchistas que os nazistas tinham contra os aliados, a Grã-Bretanha e todos os que afligiram a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Além de todo o lance do antinacionalismo pregado pelas igrejas protestantes. Bem, mas existia algum fator que poderia influenciar, algum outro fator além, que poderia influenciar, né, na associação do protestantismo com a Alemanha nazista? Sim, poderia existir, sim. Até por conta de que os luteranos, né, eles eram de certa forma antissemitas, apoiavam o antissemitismo professado pelos nazistas. Esse foi justamente um fator que trouxe muitos luteranos para as ideias nazistas, que fez com que muitos se juntassem ao governo nazista. Tanto que existiam muitos pensadores dentro do governo nazista que eram protestantes e que serviam justamente de propaganda para o governo nazista atrair a população protestante em geral e cristã. Agora eu já vou partindo para minhas conclusões finais, que no caso responder a pergunta do porquê o protestantismo não poder de protestantes não poderem se aliar ao nazismo. Primeiramente, que a Bíblia é totalmente contra ideias racialistas. A palavra de Deus, ela prega a igualdade entre os homens. E como protestantes, devemos seguir a palavra, só a escritura, certo? Só a escritura. E as escrituras, elas são totalmente contra as ideias racialistas pregadas por Hitler, pregadas pelas ideias nacional-socialistas de Hitler. O porquê que o nazismo de Hitler, no caso, foge da doutrina fascista? Agora indo para um lado mais ideológico da coisa, então indo mais para um lado religioso do protestantismo. Primeiro que o fascismo italiano originário, ele não determinava uma raça específica para imperar diante de outras raças. Claro que existe todo o lance, a coisa do nacionalismo e da preservação da cultura nacional e da raça nacional, porém não é algo extremo, como o Hitler ele fazia em seu governo. Tanto que por diversas vezes Mussolini vai afirmar seu repúdio ao racialismo nazista, mesmo ele por diversas vezes se aliando ao nazismo. Mas isso é uma questão mais geopolítica, porque na Europa praticamente só existia Hitler e Mussolini, praticamente. Certo? E realmente é muito complicado essas questões da associação do fascismo com o nazismo, da associação com o protestantismo com o nazismo em geral. Bem, agora vamos às nossas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos que estão vendo esse vídeo, que viram até o final desse vídeo. Gostaria de agradecer a Krupswaffen pelo seu apoio imensurável a nós da divisão John Hus, que tem nos apoiado imensamente, tanto com palavras quanto apoio
em geral. Gostaria de agradecer a intro feita pelo camarada Arnold, da Crocswaf. Muito obrigado, mano. Você não sabe o quanto você nos ajuda com o projeto, nos apoiar nessa parte de edição. Realmente, muito obrigado. Bem, últimas considerações. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sino para receber notificações de novos vídeos. Vídeos toda segunda, quarta e sexta. Nos apoiem, nos compartilhem, espalhem a palavra da divisão de Aarhus, espalhem que nós existimos, espalhem para todos os protestantes possíveis, os irmãos protestantes possíveis que infelizmente estão perdidos no liberalismo e no neoconservadorismo. Se vocês forem na descrição deste vídeo, verão o nosso Instagram, também verão o nosso Facebook. E se vocês quiserem se juntar à divisão de Aarhus, é só entrarem no nosso grupo do Telegram, que o link dele vai estar também na descrição deste vídeo. Comentem, falem o que acharam do vídeo, deixem suas perguntas. Eu fiquei muito feliz que algumas pessoas deixaram comentários no último vídeo perguntando acerca da divisão, etc. Claro que o YouTube foi muito infeliz em deletar alguns comentários. Eu vi que algumas pessoas comentaram, mas infelizmente o YouTube possivelmente acabou deletando esses comentários. Mas eu vi esses comentários e fico muito feliz, a divisão em geral fica muito feliz com o apoio de todos e as perguntas de todos acerca da divisão. Enfim, deixe suas críticas, deixem seus apoios aí nos comentários, deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Adeus a todos, fiquem com Deus e é isto.